Olá, pessoal. Eu sou Stephanie Taveira. Estou palestrando pela primeira vez aqui na campus, então é uma honra participar aqui como palestrante. E eu vou falar um pouco sobre como viver de conteúdo e produzir textos para a web, né? Será que é possível você viver de conteúdo? Tanto viver de conteúdo quanto produzir textos, né? Produzir texto sempre tem o seu lado básico, né? Às vezes a gente acha que conteúdo é só texto, né? Ou é só imagem. Conteúdo ele é um conjunto de informações, um conjunto de dados que a gente vai extraindo aquelas informações, filtrando dados para o público, para as pessoas que estão interessadas é, pessoal. E, e eu vou comentar um pouco sobre isso também, e também sobre a minha experiência, né, nessa questão do marketing, tanto da produção de conteúdo em si, né? Deixa eu avançar aqui. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história, o que eu faço, os trabalhos que eu desempenho, né? Eu características, sou bem esforçada, dedicada em tudo que eu faço e sempre procuro estar por dentro de novos projetos. Então, eu trabalho tanto com a produção de conteúdo, de textos em si, com edição de vídeo também para a internet, e também trabalho com esse. Com certeza já deve ter ouvido falar de SEO aí, para você otimizar os mecanismos de busca, o conteúdo para os mecanismos de busca. E, e além disso, eu trabalho também com a parte de WordPress e com a parte de marketing digital e startups. Então, é um conjunto de tarefas aí que eu executo ao longo do dia a dia. Como analista de marketing digital para uma startup, e a gente desenvolve assim um trabalho bacana nessa questão do marketing de conteúdo, de você entregar atraente e útil para o público, né, para a persona. E eu fiz uma pós-graduação em marketing e comunicação para mídias digitais e me especializei mesmo na produção de conteúdo. E no foco, assim, foquei durante a minha carreira, né? São conteúdo relacionado a turismo, então eu já produzi 300 artigos para a área de turismo. Casamento também, desde 2017, desde 2014, na verdade. Eu cultivo um blog, né, de casamento, minhas experiências, bem no iniciozinho, quando a gente estava quando estava começando assim a questão do marketing, comecei a criar esse blog para colocar as minhas experiências e também porque é um hobby, né? Então, eu estava começando a parar o meu casamento e aí surgiu a oportunidade, não. Escrever sobre casamento é bacana, então, marketing de conteúdo. E
sobre marketing digital também, e startups, agora é uma nova fase, começando a produzir mais conteúdo relacionado ao marketing digital e também a startups. E como tudo isso começou, né? Eu comecei numa agência online, produzindo conteúdo dos mais diversos tipos. Então, foram 8 anos de conteúdo para corrida, diversos sites que vocês imaginarem, eu produzi conteúdo. Então, eu tive muita experiência nessa questão de estruturar mesmo cada parte do conteúdo. E todos os textos, na época que eu trabalhei nessa agência, eram textos focados. Nós observávamos sempre concorrência, o que os concorrentes estavam postando, o que no site do concorrente, como é que como eles estruturam os títulos, os subtítulos, que seria a tag heading, né, no SEO, e também as imagens, como eles estão trabalhando essa questão do conteúdo, para quê, né? Para que esse conteúdo ele ficasse posicionado. Se você vê um site ali nas primeiras posições, era essa a ideia que a gente tentou fazer, pegar uma determinada palavra-chave, que era bastante pesquisada por um público, a gente fazia uma pesquisa ali no Google Trends, e também no Google Webmaster, e verificava o que as pessoas estão procurando, por exemplo, sobre história da arte. Né? Então, a gente pegava essa palavra-chave e começava a escrever conteúdo sobre aquilo. E sempre observando a concorrência, observando o que as pessoas estavam falando e o que a concorrência estava falando também. É um trabalho bacana de SEO. E aí, a partir dessa história toda, pensando na questão da produção de conteúdo. Quando eu entrei na agência, eu ainda estava como estagiária, então, me formando ainda na parte de jornalismo, no jornalismo, e eu comecei a estruturar, escrever bem lá, textos voltados mesmo para o digital, e essa foi, assim, a minha bagagem que eu tenho, e fui desenvolvendo. E aí, quando eu saí da agência, eu vi que daria para explorar várias frentes aí nessa questão da produção de conteúdo, né? Então, eu comecei a entender que o conteúdo, você não escreve para você escreve para as pessoas. Sim, vou só responder uma pergunta ali do William Zacaroto, se eu contava com alguém para revisão de conteúdo. Sim, sempre tem que ter uma pessoa responsável aí pela revisão, porque assim, a gente lê o conteúdo várias vezes, mas sempre passa alguma coisa, porque você está tão viciado naquele texto, naquele conteúdo, que você às vezes não consegue enxergar a parte ortográfica, parte de coesão. Então, a gente tinha alguém responsável pela revisão mesmo do conteúdo. E assim, dentro desses 8 anos, até hoje, quando eu produzo conteúdo para cliente, eu sempre tenho esse filtro de vou lá, faço revisão e entrego o conteúdo para ele. Tá? E aí a gente tem... quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente fala, mas eu vou escrever aquilo porque eu gosto. Então, mas será que a sua persona, né, que é o seu público também,
Será que ele gosta daquilo? Será que ele gosta daquele conteúdo? Então, você tem que saber para quem você... Então, de acordo com o Renato Mesquita, né, que ele é especialista de marketing da Raw Content, ele fala para pensar no público sempre e não naquilo que só te agrada. Então, eu tenho o blog de casamento que eu escrevo, ele é o Casei Me Amarrei. E eu sempre tinha aquela, é um hobby, e eu gosto muito de escrever sobre aquilo, só que aquele determinado conteúdo ali não tá trazendo pessoas para dentro do meu site. Será que vale a pena investir ainda nessa estratégia? Nem sempre os conteúdos que você mais gosta, eles vão ser os conteúdos perfeitos. Então, às vezes a gente tem que deixar o nosso ego nessa questão da produção de conteúdo um pouco de lado, focar nas pessoas, nas palavras-chave e tentar ser objetivo, porque o objetivo do marketing de conteúdo é educar as pessoas, é educar, solucionar os problemas dela. Então a gente precisa entender isso, né, e fazer com que o nosso conteúdo ele tenha esse objetivo mesmo. Será que ele está pergunta esse questionamento? Será que o meu conteúdo está resolvendo o problema do meu cliente, do meu público? Outra questão é o conteúdo de qualidade. Será que o conteúdo que a gente está desenvolvendo, ele realmente é de qualidade? Será que as pessoas gostam daquele conteúdo? Aqui ele fala que o conteúdo ele resolve os problemas das pessoas. Então, e aquilo que está tirando o sono dela é o que você precisa produzir conteúdo, que é o que vai vender, assim, vai atrair a atenção dela, né? A questão do funil mesmo. E oportunidades. Como eu comentei, eu cuidava do blog Casei Me Amarrei. Hoje eu não estou tão focada nele por conta de outros projetos, mas eu comecei ele em 2014 e eu sempre levei essa questão do blog como um hobby. Então, eu preciso colocar afiliados no meu blog, então eu deixava aquilo passar. Não vou colocar não, porque talvez o público não goste. Questão de post patrocinado era a mesma coisa. Mas a partir desses conhecimentos, eu fui entendendo que, mesmo que você não use aquilo no momento, não use uma determinada ferramenta naquele momento, você precisa explorar, você precisa entender como é que funciona, porque podem surgir oportunidades aí no mercado e você vai estar atento a isso. Eu cheguei a ter no blog em 2017 3.500 usuários únicos acessando o blog, só nesse período aí de janeiro e fevereiro. Então, assim, se você comparar com um site, um blog de casamento grande, não são tantos usuários, porque tem um blog que eu conheço que a média dele mensal de usuários únicos é de 250 mil, audiência de 250 mil usuários. Então, mas mesmo com essa quantidade, quando você está começando a escrever um blog, escrever um conteúdo, surgem as oportunidades. Então, na época, eu lembro que as pessoas começavam a pedir orçamentos de casamento por causa de um conteúdo que eu tinha publicado lá no meu site, sobre espaços de casamento. Então eu comecei a ter esses insights e fui trabalhando aquilo. Em relação a post patrocinado, né? No Instagram, por exemplo, a gente tem aqui algumas celebridades, né, que estão faturando aí na questão da produção de conteúdo para o Instagram. E a gente vê que o Neymar, por exemplo, né, ele ganha esse valor, é muito dinheiro, para divulgar a marca na conta dele. Então, a gente fica assim, nossa, como ele cobra isso
como eu posso aprender a cobrar esse valor na minha produção de conteúdo, se eu tiver um blog, como eu tenho que estruturar esses valores, como eu tenho que fazer a cotação. Então, eu fui estudando e vendo como funcionava cada coisa. A questão de afiliados também é uma oportunidade. Então, eu comecei a ingressar na parte de afiliados da Amazon e do Google AdSense. A Hotmart e a Udemy não cheguei a usar, a entrar na plataforma, mas para quem está aí nessa pegada de produção de conteúdo e blogs, é bacana você entender como eles funcionam, né? No início eu tinha resistência de colocar a AdSense no meu blog, porque que você entra que é tanta propaganda que você fica perdido. E da Amazon, você consegue vender produtos de um determinado blog ou site. Com isso também você consegue parceiros, quando eu estava mais ativa na questão do blog, muitas pessoas me procuravam para eu quero que você produza conteúdo sobre o meu espaço de casamento, ou sobre um evento de casamento que vai ter aqui em Brasília. Então, eu pegava, fazia, ia nos eventos, escrevia sobre o evento, publicava lá no blog. Então, através disso, eu comecei a cultivar os relacionamentos dentro da minha área, do tema do meu blog. Então, eu não sei qual tipo de tema aí que vocês gostam ou que querem abordar, mas você sempre tem oportunidades aí no meio do caminho, e às vezes você não para observar isso. Tá tão focado em outras temáticas dentro do blog que você acaba esquecendo disso e acaba esquecendo de viver a jornada. A questão do público hoje, esse é um dado recente lá do meu blog, do mês de junho. Como eu falei, eu não estou focando tanto nele agora, né? Até pensei em vender o blog, mas como é o xodó de quem cria o blog pela primeira vez, eu ainda não vendi ele. E é que em junho, só pelo Google, pela pesquisa do Google, ele teve 641 cliques. Então, é bastante coisa. E os temas relacionados, né? Principalmente nessa era aí de quarentena. De guerra, uma experiência emocionante. Como comprar artigos para festas de casamento e eventos de casamento. Esse relatório aqui é um relatório que eu recebo do Google Search e ele dá um panorama geral do seu site. Então, se você não tem ele instalado aí no seu blog, é bem bacana você manter atualizado e fazer a configuração certa, tanto do Google Search Console, quanto do Google Webmaster. O cenário atual, né, relacionado à pandemia. Às vezes a gente acha que a pandemia... como eu vou impactar as pessoas nesse cenário de pandemia, né? Muitas vezes as empresas elas abordam da forma incorreta. Eu vou começar a vender sobre... Eu não vou ter empatia pelo meu público, porque eu preciso vender. E as empresas elas foram começando a perceber isso, que o público ele não quer só venda, ele quer um conteúdo. Eu fiz um comparativo aqui, que é uma pesquisa da Content Trends e Social Trend, feito todo ano pela Rock Content.
E eles falam que 67% das empresas brasileiras elas já utilizam marketing de conteúdo. Então, a tendência é haver um aumento, principalmente agora, né, que as pessoas estão em casa. Aqui também 56% das companhias que ainda não aplicam pretende adotar em 2020. Essa pesquisa ela foi divulgada em dezembro de 2019. E as empresas costumam postar mais de 13 conteúdos por mês, elas geram mais visitas do que aquelas que postam menos. Então, você precisa ter um tanto nas redes sociais, quanto se a empresa que você trabalha tem que estar movimentando o conteúdo, porque é importante, tanto na pesquisa orgânica, né, do Google, para que suas palavras-chave, para que o Google entenda que você está atualizando aquele conteúdo e posicione o seu site. E aqui é uma pesquisa recente, agora de junho. Aqui é o que as pessoas pensam, né? Esse estudo ele foi feito, ele é mundial, e é o que as pessoas pensam sobre esse momento aí da pandemia, né? O que é conteúdo útil para as pessoas? De acordo com elas, a marca ela é útil nesse momento desse novo cotidiano, quando ela começa a falar, produzir conteúdos que são úteis também. Manter as pessoas informadas sobre as reações da marca, trazer um tom tranquilizador. Então, é isso que as pessoas, o público quer ouvir, né? Não apenas venda, mas os conteúdos que tranquilizem a população. Não deveriam se aproveitar da Covid-19 para se promover. Um exemplo disso é o Google Ads, ele está disponibilizando uma verba para as empresas investirem em anúncio, né, no Google. E nesses anúncios você não pode usar, por exemplo, as palavras Covid-19 ou máscara para poder se promover, para promover o seu conteúdo para vender mais. Então é algo assim que as pessoas nem sempre elas levam, nem sempre as empresas levam. E 40% acredita que as marcas devem evitar o humor, principalmente nesse. O brasileiro gosta muito de meme. Sobre produzir conteúdo. A produção de conteúdo ela é uma jornada. Então, eu fui aprendendo isso aos poucos, porque você precisa planejar muito, você precisa focar naquele conteúdo todo dia, você tem que ver se aquele conteúdo está gerando resultado. Você precisa pesquisar bastante, né? Principalmente montar um cronograma de conteúdo e entender a sua persona, entender o seu público, quais os hábitos, quais as redes sociais que eles estão, o que eles gostam, o que eles gostam de fazer, o que eles falam. Então, são todos analisar numa estratégia de conteúdo. Inclusive, a Rock Content, ela tem um manual, um guia, que ele mostra passo a passo como a produção de conteúdo, um texto, por exemplo, tem que ser estruturado, um e-book e outras formas de conteúdo. Então, é bem bacana. Outro fato importante também na produção de conteúdo é que você precisa ter técnica. Então, você precisa fazer cursos voltados para a área, principalmente cursos relacionados
conteúdo. A How Content, ela tem a Universidade How Content, que tem todas as certificações voltadas E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Bruno, da organização da Campus Party. A gente está aqui nos bastidores tentando reconectar a Stephanie, e assim que a gente conseguir, a Stephanie vai continuar a atividade dela, tudo bem? Podem ir mandando as perguntas aí no chat, a gente vai exibir aqui, tá? Tem uma galera de Goiás que está acompanhando, Cotec,
Vamos lá, de Natal. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. O Carlos aqui de Posse, Goiás. Beleza, muito bom. Isso aí, Eduardo. A live travou. Eu tô tentando reconectar a Stephanie aqui, tá bom? Isso aí, Danilo. Travou legal. Acontece, acontece. Vamos lá. Imprevistos acontecem, isso mesmo, Lucas. Estamos ao vivo, primeira Campus Party digital, e é isso aí. E aí, pessoal, vocês estão curtindo aí a Campus Party digital? Como tá sendo para vocês? Vamos lá. O William comentou aqui, ótimo. Pois é, William, a palestra estava excelente. Vamos aguardar a Stephanie voltar aí, tá bom? A gente tem mais uns 10 minutinhos de conteúdo e em seguida a gente vai ter uma palestra do Gabriel Damasio, tá bom? A palestra do Gabriel, que vai ser Community Social Media, né? Uma carreira baseada nas comunidades. Isso aí, não perco essa por nada. Vamos lá, pessoal. A gente está tentando voltar com a Stephanie aqui. A Melissa mandou aqui pra gente, muito honrada em participar dessa live. Cotec de Pires, do Rio, Goiás. Legal. A galera do Itego também está participando bastante da CP Digital. Vamos lá. O Fábio Guilherme, Renapse, Recife, muitos shows, assuntos abordados na live. Isso aí. Pessoal, enquanto a Stephanie não consegue voltar aqui para a gente finalizar a atividade, eu vou soltar aqui uns comerciais, tá bom? Qualquer coisa, eu estou de volta daqui a pouquinho. Até mais. É isso aí! Para cada selfie postada, nós vamos doar um Cup Noodles para a ONG Médicos Sem Fronteiras. Faça biquinho, tenha um cup e poste com a hashtag Camp Noodles. Selfie sem barraca, ok. O importante é ter cup na foto. Ou não. Tá bom, vai. Mesmo sem selfie, não esqueça a hashtag Camp Noodles. É só isso. Aproveite a parceria da Campus Party e do UniFTech para fazer um curso de Machine Learning. Faça sua inscrição pela loja www.uniftechonline.com.br e utilize o cupom Campus Party 10 para ganhar 10% de desconto. Oi, pessoal. Estamos de volta. A Stephanie já está de volta. Oi, Stephanie, a gente tem mais 10 minutinhos aí, tá? E isso aí. Se você quiser compartilhar a sua tela, a gente já coloca ela aqui para você poder finalizar para a gente. Tá bom? Tá Deixa bom, eu adicionar ela aqui. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Alguém nos comentários perguntou sobre sugestões, né, de plataformas plataformas de freelancers para encontrar profissionais. E alguns exemplos de plataformas, duas delas eu já usei bastante, Como é que tá lá e o Workana. Então são plataformas
bem bacanas nessa questão de freela, então você encontra diversos jobs lá de design, produção de conteúdo para várias áreas. E é bacana tanto para os empreendedores, né, que estão procurando referências, quanto para os profissionais, né. O Eduardo perguntou, tem um blog de notícias sobre mobilidade urbana. Sumiu da tela. Estou na fase de buscar redatores, onde buscar bons profissionais. O site Como é que tá lá, ele é bastante voltado para isso. Então, você anuncia a vaga lá e vários profissionais, você tem que fazer a seleção mesmo dos profissionais. Então, eu já participei de processo seletivo por lá e é bem interessante. Outro site bacana é o Orkana, só que ele tem uma taxa, você tem que fazer o pagamento de uma taxa mensal, que é a taxa destinada à plataforma, né? Eles fazem a integração do freela com a empresa e aí o freela ele pode decidir, o meu empregador ele vai pagar aquela taxa, então eu vou cobrar mais pelo meu serviço. Ou o freela pode embutir a taxa, essa taxa e pegar os trabalhos. No Orkana você vê diversos preços ali de profissionais, desde pessoas que cobram R$10 para produzir um conteúdo, né? Até R$50 para produzir determinado conteúdo. Mas aí sempre você tem que observar a qualidade, né, daquele conteúdo que vai ser produzido. Quando eu trabalhei, quando eu cuidava do Casei Me Amarrei, eu contratei uma pessoa para produzir conteúdo para mim pelo Orkana. Então, a experiência foi bem bacana, eu pagava para ela R$50 para a produção de cada artigo, e ela produzia de forma excelente os conteúdos que eu passava para ela. Então, foi uma experiência bacana, apesar da taxa, para mim compensou. Então, eu tive resultado com alguns conteúdos que ela produziu. Então, vale a pena para quem está procurando aí plataformas. Get Ninjas também é bacana, só que ele não tem uma estrutura mesmo para esse serviço. Ele mostra os profissionais entram em contato com você e você faz a mediação. No Orkana é diferente, né? Você conversa com o cliente por um chat. Você pode escolher conversar pelo chat com ele ou de outra forma de comunicação. Mas a melhor forma ali é pelo chat. Agora, o Get Ninjas, eu não conheço tanto da plataforma, mas eu já procurei orçamentos por lá de edição de vídeo e 3 pessoas me mandaram orçamentos. Então, eles são bem rápidos mesmo, são ninjas. E outra plataforma nova aí que surgiu agora para ajudar os empreendedores nessa pandemia é o SOS Me Poupe, que é da Natália Arcuri. Então, você vai, publica o que você faz lá, designers, diversas profissões ali, você pode publicar que as pessoas estão por dentro. E é legal que ela construiu essa plataforma, ela vai buscando por localização. Então, você digita o CEP ali na plataforma, e o CEP lá no campo, e aí você é direcionado para os freelas ou para as empresas que estão na sua região. É bem bacana o site. Aí, só algumas dicas finais, né, para quem está querendo produzir conteúdo, é se inspirar mesmo nesses sites da Rock Content, ou Viver de Blog, que eu costumo ter eles como referência, e também o Rafael Reis, do marketing de conteúdo. Procurar se inspirar nessas pessoas, Vitor Persanha, que é da Rock Content também. A Laís Schultz, ela tem um blog
voltado, assim, para produção de conteúdo. Ela já foi top of voice do LinkedIn, então é bacana seguir. E exercitar sempre. Se você gosta de produzir conteúdo, cria um blog de alguma coisa que você gosta para contar suas experiências. E aí, no decorrer do caminho, você vai aprendendo várias coisas, vai estudando várias coisas. O meu blog, no início, ele era no Blogspot. E aí eu falei assim, não, o template dele, a cara dele não tá legal. Eu vou mudar para o WordPress. Então, no WordPress, eu comecei a aprender muita coisa sobre o WordPress. Por isso que hoje eu trabalho com sites também no WordPress. E em relação à pandemia, será que dá para prever como é que vai ser aí a produção de conteúdo daqui para frente? Algo ainda um pouco incerto, né? A gente tem que observar, tem que fazer um mapeamento. E essa foi uma dica que o Cássio Polizzi, ele é da Tracto marketing de conteúdo, content marketing. E ele tem podcasts voltados para marketing de conteúdo, ele fala muito sobre lives, e as observações dele são bem bacanas. Observar as pesquisas. Então, o marketing de conteúdo, essa pesquisa que é recente, é da Resultados Digitais. Quem quiser dar uma olhada lá no site dele, não estou fazendo divulgação, mas a pesquisa é muito bacana. 85% das pessoas concordam que o marketing de conteúdo será mais representativo na retomada, com certeza. A gente está vendo aí muitas lives, os influenciadores também, muitas empresas procurando influenciador. E a gente precisa analisar, né? Será que o consumo de podcast vai aumentar? Será que eu tenho que implementar ele na minha empresa ou na minha estratégia de conteúdo? Consumo de vídeos também, em especial vídeos no TikTok. Vai ter uma palestra bem bacana aqui na campus sobre o TikTok. E é bacana acompanhar. O consumo de lives também. Será que por todas as outras empresas estarem fazendo lives, todo mundo está em live, eu tenho que fazer também? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer, se questionar, para a gente montar uma boa estratégia de conteúdo. E é isso. Obrigada, gente, pela participação aí na campus, e desculpa pela queda do computador, desligou e eu não consegui voltar, mas que bom que deu tudo certo. E é isso.